Olá pessoal, bom, essa é a nossa primeira aula online, beleza? Bom, o intuito dessa aula é resolver os exercícios da aula 8, do caderno 5 da frente A de Física, ok? Bom, na terça-feira eu resolvi com alguns alunos esses exercícios, então, como a maioria não foi, eu resolvi fazer um teste, né, postando essa primeira aula aí para vocês resolverem esses dois exercícios aí da aula 8. Então vamos lá. Bom, nessa aula temos dois exercícios a serem resolvidos e para eles nós temos somente um enunciado. Então vamos lá. Um barco de massa 100 kg está em repouso nas águas tranquilas de um lago. Um rapaz de massa 50 kg, inicialmente parado no barco, começa a se movimentar em determinado sentido até atingir a velocidade de 0,6 metros por segundo em relação ao barco, quando mantém essa velocidade constante. Desprezando o atrito entre o barco e a água, determine a velocidade do barco em relação ao lago, determine a velocidade do rapaz em relação ao lago, esboce o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento do barco e para o movimento do rapaz. Então é o seguinte, fiz algumas marcações no texto, certo? Inicialmente ali eu tenho a massa do barco, que é 100 kg, e esse barco está parado em relação às águas tranquilas. Águas tranquilas, gente, determina que o barco e as águas não têm atrito entre eles. Logo, um rapaz de massa 50 kg que está parado sobre o barco, então nós temos o conjunto aí barco-rapaz parado, né? Em um determinado instante, ele começa a movimentar em determinado sentido. E ao movimentar, ele gera uma velocidade relativa de 0,6 metros por segundo. E essa velocidade é em relação ao barco, não em relação às águas. Importante grifar isso aí. Quando essa se mantém com velocidade constante. Então vamos lá, né? Tirando os dados aí, eu posso pensar que a massa do barco é 100, que eu chamei de MB, a massa do rapaz 50 kg, que eu chamei de MR, águas tranquilas, eu posso desprezar os atritos do barco com a água. O sistema inicialmente está em repouso, isso significa que a velocidade é nula, e a velocidade do rapaz em relação ao barco, 0,6. Bom, então é o seguinte, o rapaz inicialmente junto com o barco está parado, então eu vou considerar o sistema isolado, né? Como vocês já sabem, o sistema isolado, a somatória das forças externas é zero, então a quantidade de movimento se conserva. O que significa isso? Que a quantidade de movimento do início tem que ser igual ao final. Aqui eu estou falando que a antes tem que ser igual a depois. Bom, então vamos lá. Se a quantidade de movimento antes é igual a depois, né, e eu sei que o sistema inicialmente está parado, essa quantidade de movimento antes é zero. Porém, quando o rapaz começa a se movimentar sobre o barco, tanto o barco como o menino entram em movimento. Então, eu posso falar o seguinte, que zero, que é a quantidade de movimento antes, é igual à quantidade de movimento do rapaz, dado pela massa do rapaz, velocidade do rapaz, mais a massa do barco, velocidade do barco. Beleza? Substituindo os dados aí, eu tenho que 0 é igual a 50, que é a massa do rapaz, vezes a velocidade dele, mais 100 vezes a velocidade do barco. Beleza? Bom, isolando aí, 50 vezes a velocidade do rapaz é igual a menos 100 vezes a velocidade do barco. Isolando a variável, que vai ser no nosso caso a velocidade do rapaz, eu posso dizer que a velocidade do rapaz é menos 2 vezes a velocidade do barco. Bom, isso é perceptível quando a gente observa as massas, né? Lembrando que o sistema não tem forças externas, a força que o rapaz, ao andar, exerce empurrando o barco para trás é a mesma que o barco empurra ele para frente. Como a massa do barco é o dobro da massa do rapaz, o barco acelera metade que o rapaz acelera. Ou seja, o rapaz acelera o dobro que o barco, sofrendo o dobro de variação de velocidade. Bem, aqui nós temos uma equaçãozinha, né? Uma função da velocidade do rapaz em relação à do barco. Então, nós precisamos de outra relação, que é a velocidade relativa, que ele deu no texto. A velocidade do rapaz menos a velocidade do barco, que é uma em relação à outra, né? É igual a 0,6. Como eu sei que a velocidade do rapaz é menos 2 vezes a velocidade do barco, eu posso substituir a velocidade do rapaz encontrando menos 3 vezes a velocidade do barco, que é igual a 0,6. Bom, finalmente a velocidade do barco menos 0,6 por 2, encontrando 0,2 metros por segundo. Essa é a velocidade do barco. Lembrando que o negativo significa que o barco se movimenta contrário ao movimento do rapaz. Ok? Bom, esse foi o item A, né? Partindo desse ponto, nós resolvemos a letra B facilmente. Por quê?
A letra B, ele pede a velocidade do rapaz. Como eu sei do item A que a velocidade do rapaz é menos 2 vezes a velocidade do barco, e eu sei que a velocidade do barco é menos 0,2, eu posso substituir a velocidade do barco por menos 0,2, encontrando a velocidade do rapaz 0,4 metros por segundo. Beleza? Bom, esse foi o item A e o item B. No item C, ele pede para você esboçar o gráfico. Lembrando que no esboço, né, não tem que seguir uma certa escala. Então aqui eu tenho o seguinte, os três momentos. O rapaz em repouso sobre o barco, que eu chamei de antes, ou o meu início, né? Você pode ver que a velocidade do rapaz é igual a do barco, é igual a 0. O durante, que é quando houve aí a mudança de velocidade, a mudança de estado, e logo após as velocidades se tornam constantes, de 0,4 que nós encontramos no item B e de menos 0,2 que nós encontramos no item A, gerando uma relativa de 0,6. Então eu tenho aí os 3 períodos, né, do meu movimento, beleza? Bom, o item A, o número 1, ele é mais matematizado. Já o exercício 2, como a gente pode ver aí, é um exercício mais teórico. O que fala o exercício 2? Lembrando que tanto o rapaz quanto o barco está inicialmente em repouso, desprezando o atrito entre o barco e a água, considere as afirmações. A primeira afirmação aí. Se o rapaz movimentar-se em determinado sentido, o barco se movimenta em sentido contrário. Perfeito, né? O menino, o nosso rapaz, ao se movimentar, ele empurra o barco para trás, o barco empurra ele para frente. Em consequência, o rapaz permanece em repouso em relação ao lago. Não, ele tem uma relativa, ele vai trocar a posição em relação ao lago. Então essa aí a gente deixa de lado, está errada. A número 2. Se o rapaz movimentar-se em determinado sentido em relação ao lago, o barco movimenta-se em sentido contrário em relação ao lago? Perfeito. Né? A gente pode observar isso aí no cálculo do item A e do item B. O item A menos 0,2, que é a velocidade do barco, e no item B 0,4. Então os sinais trocados significam que se movimentam em sentidos opostos. Beleza. Se o rapaz parar, o barco para? Correto. Por quê? Porque esse sistema é livre de forças externas. Então, se o rapaz para de andar, ele para de empurrar o barco para trás. Consequentemente, o barco não vai empurrar ele para frente. Então, a afirmação 3 também está correta. Já 4, se o rapaz parar, o barco continua em movimento? Não, uma vez que só age força interna. Beleza? Então, nós podemos justificar a 1 e a 4 que está errada da seguinte maneira. Inicialmente, a quantidade de movimento do sistema é nula em relação ao lago. Como o sistema é isolado, a quantidade de movimento do sistema deve permanecer nula em relação ao lago, em qualquer instante. Logo, se o barco ganha uma quantidade de movimento em relação ao lago, em dado sentido, o rapaz deve ganhar uma quantidade de movimento em relação ao lago no sentido contrário. Beleza? Então aí fica a afirmativa, né? A afirmação B, a 2 e a 3 está correta. Beleza? Eu gostaria que vocês preenchessem a apostila, né? E a partir de semana que vem a gente continua aí a partir da